Cadê Dona Maria do seu caju? Está ali. Os seus filhos cantam bem, todos eles têm um dom da música. Já pensou? Aliás, é uma maravilha ser assim, viu? Minha família também é assim, só eu que não canto, mas todo o restante canta bem. O Jorge começou então a cantar músicas, louvores a Deus, e alegrou-se e alegrou o ambiente onde ele veio cultuar o Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Está aí, Jorge, o resultado. Uma mulher segundo o coração de Deus, muito bonita, muito prendada, não é? Você vai iniciar tudo de novo. Olhe, só o diabo quer desgraçar a vida da gente para não ter recomeço nunca. Nós entendemos que nós precisamos sim de uma outra chance. Por que não? Quem na vida não erra? Quem é capaz de dizer assim como Jesus, que apontou para os seus adversários, seus inimigos, e disse: alguém me aponta pecado? E ninguém apontou. Nenhum de nós pode fazer isso. Na verdade, quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, algum pecado, algum mal feito, tem, olha, 3 outros dedos apontando para nós. Nós, nesse quesito, somos farinha do mesmo saco. É por isso que o perdão é um ato divino. Jesus Cristo veio dos céus para isso, para nos dar o perdão. E foi por causa do perdão dele que nós podemos agora novamente nos conectar com o nosso Deus. Agora eu quero falar sobre esta mulher. Você tem me dado lições de uma mulher de coragem. É assim, em determinado ponto da vida, por uma circunstância ou por outra, a gente começa a se afastar dos caminhos de Deus, daquilo que a gente ouviu dos pais, daquilo que a gente trouxe muito tempo que ouviu na igreja, inclusive. Com Roberta aconteceu isso, e ela foi atraída pelo pecado ali. Antes de você fazer qualquer tipo de julgamento, lembre, quando eu falo para Roberta, eu estou falando para todos nós, inclusive eu. O pecado, ele é muito atrativo. O nosso guardião Enio ontem estava pregando sobre isso, como o pecado é atrativo, e é mesmo. Ele atrai com uma força quase irresistível, aliás, irresistível, porque nós só podemos resistir ao pecado se tivermos a ajuda do Espírito de Deus. A Bíblia deixa isso muito claramente. Sabe por que muitas pessoas falham na sua vida religiosa? Porque querem enfrentar o pecado na raça e no peito. Não vai. Nossa dependência é tão grande do Espírito de Deus, e graças a Deus por isso, que a Bíblia registra que o Espírito Santo ora por nós. Muitas vezes acontece isso, quando eu estou orando a Deus, minha mente está vazia, eu não tenho nada para dizer a Deus, eu, pastor. Aí eu me lembro desse recurso bíblico, eu digo: Senhor, peça para o Espírito Santo orar por mim. Pois bem, lá para as tantas da vida, a gente se afasta dos caminhos do Senhor. Com Roberto aconteceu isso. E o sexo é muito forte, muito forte. Talvez seja o pecado mais comum, talvez não, com certeza que sim. E ela caiu numa armadilha diabólica. E o diabo não fica satisfeito em simplesmente derrubar alguém. Ele quer matar. E junto com esse pecado vieram muitos outros: a bebida, a depressão entrou numa força terrível na vida desta moça, quase a mata. Mas Deus a susteve. No momento de mais negritude da sua vida, quando ela pensou que tudo estava perdido, ela clamou ao Senhor. Veja o que diz: clamei ao Senhor. Se é assim que diz o texto. O texto diz exatamente assim: clamei ao Senhor por
e ele ouviu a minha voz. O Deus dos cristãos é um Deus que você fala e ele ouve. É um Deus que ele traz de volta. A Bíblia fala a história de uma ovelha que se perdeu num universo de muitas outras. Eram 100 ovelhas, todas as outras não se perderam porque obedeceram ao pastor, mas uma se perdeu, a ovelha desobediente. Sabe o que é que o texto diz? Que o pastor guardou essas ovelhas no curral. Quando contou, faltava uma. Sabe o que ele fez? Não deixou para o dia seguinte, não. Ele foi atrás dela. Achou essa ovelha toda cheia de carrapicho, toda cheia de machucadura. Colocou-a no braço. Voltou. Colocou remédio nos machucões. Quando Jesus contou esta parábola, ele estava querendo mostrar como é que ele cuida de nós. Mesmo que você tenha dado as costas ao Senhor, mesmo que você tenha cometido o pecado mais horrível contra o Senhor, mesmo assim ele vai atrás de você. Quer ver? A sua vinda para cá hoje à noite não foi por acaso, não. Você está ouvindo essa palavra. O Senhor fala ao seu coração. O Senhor toma nos braços, ele não reclama. Quando o Senhor encontra um perdido, ele está vendo? Quem mandou? Não, nunca disse isso. O Senhor coloca nos braços e traz, com muito amor, coloca remédio nas feridas e coloca esta ovelha perdida novamente no curral junto com as outras. Você já prestou atenção como é que está a sua vida? Como é que você anda afastado do Senhor? Como é que religião para você é um nada? Você já prestou atenção? Pois preste, porque a vida passa rapidamente. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma sombra, é como de manhã a gente olha assim, aquele nevoeiro, passa no instante. Roberta clamou ao Senhor nesse estado de miséria. O diabo quase conseguia a intenção, que era matá-la, espiritual e fisicamente. Aí o Senhor a restaurou, mas não a restaurou simplesmente com a saúde física, mas também com a saúde mental e espiritual. O Senhor não deixou que Roberta ficasse naquele estado de prostração, mas trouxe-lhe um varão, e era tudo o que ela queria. Agora, faltava isso. Depois de todas as suas experiências na área da sexualidade, faltava um marido. E ela dizia assim: pastor, eu quero tanto me casar. Clamou ao Senhor, e ao Senhor atendeu o pedido dela. Esta mulher foi tão impactada pelo Senhor, que um dos nossos cultos, na presença dos familiares, ela deu seu testemunho de fé. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Você sabe, ficar nua, uma mulher ficar nua é muito fácil. Vocês pensam que é difícil? Sair da capa de Playboy, ganhar um monte de dinheiro não é difícil, não. Difícil é ficar nua com a sua alma diante dos outros no testemunho que ela fez. Isso é difícil. Rasgou a sua vida para que as pessoas pudessem entender que esse Deus que nós adoramos é um Deus de poder, que vai buscar o perdido e o traz para junto dele. Esse Deus de poder trouxe-lhe Jorge, uniu os dois feridos, sarou os dois e os uniu agora em santo matrimônio. É isso que nós estamos celebrando hoje. Este é um casamento entre uma fêmea e um macho, bem diferente desses casamentos que estão sendo pregados aí pela televisão. Aqui é um homem e uma mulher. Diz Deus: deixará pois o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne.